É a reação do Dudu Tarifaço. O Dudu Tarifaço está num dia Aham. profundamente infeliz, profundamente infeliz. Primeiro, ele teve a sua designação para líder da minoria no Congresso, feita na semana passada por essa minoria. Minoria, mas que é uma minoria, vamos dizer, muito grande, se é possível juntar uma coisa com a outra. É, ele foi indicado na semana passada pelo PL, partido do Valdemar, porque não te calas, Valdemar Costa Neto, para ser o líder da minoria, porque o PL Pois é o é. partido que tem a maior bancada, uma bancada muito de direita e extrema-direita dentro do Congresso. E hoje, e hoje, o Huguinho Mota, presidente da Câmara dos Deputados, aquele que sobra na cadeira, sobra não, a cadeira que sobra quando o ampara, a cadeira de presidente da Câmara, porque ele é muito menor do que a cadeira, hoje disse: olha, não dá para aceitar o Eduardo Bolsonaro, um deputado que está no exterior, ainda no exercício do mandato, porque ainda não tem número de faltas suficiente para perder o mandato, mas está se aproximando disso, não dá para aceitá-lo como líder da minoria. Não satisfeito, o Conselho de Ética da Câmara, que não faria isso sem autorização do Huguinho Mota, abriu um processo para caçar, se for o caso, ou suspender ou censurar o Eduardo Bolsonaro, por conta das duas atividades lá fora, da maneira como ele tem procedido até agora, claramente um traidor do Brasil. Nós temos o vídeo da fala do presidente da Câmara, Huguinho Mota. Solta aí, por favor, Alice. O deputado Eduardo Bolsonaro não está em território nacional, como nós todos sabemos. Também a Câmara não foi comunicada previamente sobre a sua saída do país. Então, por esse critério técnico, é incompatível a sua assunção à liderança da minoria aqui na Câmara dos Deputados. É o óbvio. Mas, finalmente, Pois né, é. tá Não, não, cedendo à pressão do sim, povo, tá sim. cedendo à pressão do povo. Tá cedendo, porque ele tem que renovar seu mandato de deputado federal lá na Paraíba. Ele está apanhando feito um Judas da população da Paraíba. Não que isso vai impedi-lo de se reeleger, mas seguramente ele deverá ou poderá perder muitos votos com esse comportamento tíbio, cúmplice, frouxo Pois é. que ele apresenta desde o momento em que ele sentou naquela cadeira, que no passado recente foi do Arthur Lira, que era um líder muito vigoroso, que as pessoas perguntavam na negociação com ele: mas Lira, qual é a garantia de que isso vai acontecer? Ele disse: a garantia sou eu. A garantia sou eu. O Hugo não poderá dizer isso nem por Nunca. brincadeira, ele não garante coisa nenhuma. A gente tem É, aí o Eduardo Bolsonaro acusando o golpe. O Eduardo hoje, além de não ter sido, portanto, indicado como líder da minoria por conta dessa atitude aí do Hugo Mota, ele também acusou golpe depois do Trump fazer o R. A gente tem o vídeo dele, Eu acho que ele escreveu no mas X. tem um vídeo dele acusando golpe também. No Eu, X ele escreveu: para quem conhece as estratégias de negociação de Donald Trump, nada do que aconteceu foi surpresa. Ele fez exatamente o que sempre praticou. Elevou a atenção, aplicou pressão, em seguida reposicionou-se com ainda mais força à mesa de negociações. Ontem mesmo sancionou a esposa do maior violador de direitos humanos da história do Brasil. Um recado claro e direto. Olha que patético esse tweet de alguém que está acusando golpe. Isso é puro chororô, mimimi de quem está vendo o Trump colocar o Lula num pedestal que desagradou, obviamente, ao Dudu, ao Paulo Figueiredo e a toda a direita. Mas como eles precisam seguir puxando o saco do Trump, porque eles não têm outra alternativa. Ou é Trump ou não é mais nada. Ou nunca mais volta para o Brasil esse daí, que se voltar vai ser preso. Ele precisa de uma anistia para ele também. Então, é claro que eles não podem romper com o Trump. Eles vão seguir ali.
bancando os trumpistas subservientes, tentando agradar o Trump. Não vão falar mal, se falar mal, aí o Trump rompe de vez. Já fez o L, ainda vão lá bater nele, aí adeus bolsonarismo. Então, vão manter o afago, estão fingindo que é uma estratégia. São dos textos, o Paulo Figueiredo fez um textão ainda mais patético do que esse comentário do Eu tenho o Eduardo. texto do Paulo Figueiredo aqui. Você tem algum para mostrar, Bota aí. Alice? Não, não sei se ela tem, estou perguntando. Olha aí, Trump é realmente um gênio. Ele denuncia a ditadura brasileira e a invasão da jurisdição americana bem na ONU. Em seguida, diz que gosta do Lula, que o chamou para conversar. E complementa dizendo que o Brasil vai continuar indo mal, exceto se estiver ao lado dos Estados Unidos. Deixou o presidente brasileiro numa situação impossível, ter que ir para a mesa de negociação, ouvir verdades e negociar algo que não tem como cumprir. Entenderam que a anistia será ampla, geral e restrita? Eu acho que, até onde eu sei, Guga, eu posso estar sendo injusto com o Dudu Tarifaço. O Dudu Tarifaço não sabe escrever direito. Não Não, tem não sabe. o mínimo pendor pela escrita. Ou é o Paulo Figueiredo, pelo menos, ou é jornalista ou se diz jornalista. E eu desconfio que é ele que escreve os comunicados do Dudu Bolsonaro e, claro, e os seus próprios comunicados. É possível. Agora, agora ele tenta fazer uma amarração entre coisas absolutamente absurdas. Trump é um gênio. Bom, isso é a opinião dele. Ele denuncia a ditadura brasileira. Não, Trump não denunciou a ditadura brasileira, até porque não existe ditadura brasileira, por mais que a cabeça do Trump seja o liquidificador que fica batendo e misturando tudo. Ele não falou em ditadura brasileira. É, e aí o Paulo Figueiredo diz que, ao chamar ele para conversar, e dizer que o Brasil continua mal, claro, isso é uma técnica de negociação. Olha, vem cá, vamos conversar comigo, pai, porque o Brasil vai mal, vai muito mal, não sei o quê. O Trump está querendo arrancar vantagens nessa Claro. negociação, que eu repito, ele até agora não admitia fazer. E aparentemente, cercado de todas as dúvidas, ele abriu a porta, mesmo que um pouquinho, para eventualmente, se não mudar de opinião nos próximos dias ou nas próximas horas, começar a conversar com o Brasil, mas sobre o tarifaço, sobre as relações comerciais entre os dois países. Eventualmente poderá tocar numa coisa ou noutra. Olha, eu acho que talvez vocês tenham sido injustos com Bolsonaro, aí o Lula repetirá. Não, mas ele foi julgado por um poder independente, que é a Suprema Corte de Justiça nossa. E o governo brasileiro não pode se meter nas atribuições de um outro poder. Aí fica uma coisa pela outra, não sei o quê. Pois é, agora. O que interessa a Lula é negociar em torno do tarifaço, para Pois que é. o Brasil não seja tão prejudicado como está sendo. Para Trump também, esse é um ponto em comum. Se essa negociação vai acontecer, se ela vai ser presencial, se ela não vai ser. Eu não duvido que o Lula adora um desafio. Nem sempre ganha todos, mas adora o desafio. Eu acho que se o Trump insistisse, não, vem aqui no Salão Oval, vamos conversar aqui, mesmo se arriscando a cair numa eventual armadilha, eu acho que o Lula poderia ir. Eu me lembro do Lula, o melhor interlocutor de Lula entre os últimos presidentes americanos foi, por exemplo, George Bush, filho. Entendeu? E ficou até Claro, célebre claro. uma frase, ficou até célebre uma frase de Lula naquela época, quando era presidente, acho que foi no seu primeiro mandato, 2002, 2003, em que ele disse: Olha, quando eu acordo irritado, eu pego no telefone e ligo pro Bush. Aí todo mundo, quá, 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 quá. Eles tiveram uma boa relação. A relação do Lula com o Bush foi muito melhor do que a relação do Lula com o Obama, por exemplo,
que é do Sim, Partido sim, Democrata, sim. e que era um popstar na sua época. Muito melhor, muito melhor. Então, eu não duvidaria que o Lula topasse correr esse risco de ir ao Salão Oval da Casa Branca, mesmo diante de todos os conselhos. Olha, vê lá o que aconteceu com o presidente da Ucrânia quando foi lá, ele foi humilhado. O Lula sabe se dar com essas situações. Eu Ele já conheço. negociou até como líder sindical com o mandato cassado de líder sindical. Apesar de cassado pelo governo que existia na época, ele negociava às escondidas com esse governo melhores condições de trabalho para os metalúrgicos do ABC Paulista. Então, não creio, não creio, a não ser que o Lula tenha alguma informação privilegiada que ele diga, não, realmente vai ser uma armadilha, é melhor não ir. Se Não não, parece que vai ser armadilha se pelo não, tom eu do acho que o Trump. Lula ia, e se o Trump quisesse aprontar para cima dele, eu acho que ele saberia se sair dessa Ah, situação. pois é. Mas, isso é uma decisão dele. A gente não É uma precisa tanto decisão dos dele. Estados Unidos quanto a Ucrânia, então não dá para humilhar o Lula que nem humilhou o Zelensky. O Lula não vai se permitir ficar nessa posição e o Zelensky foi obrigado a se colocar nessa posição. Então não vai ser. E pelo tom do Trump, falou que tem química, que gostou, que simpatizou, foi simpaticão o Trump ao falar do Lula. Então não parece ser uma armadilha. E se for, claro, o Lula tem cacuete político para conseguir lidar e quem sabe até devolver, já que a gente não está numa condição como a da Ucrânia, de depender, de estar entre a vida e a morte dependendo dos americanos. Eu acho que se o Lula senta e resolve isso, imagina, os bolsonaristas trouxeram um tarifaço, e o Lula conseguiu remediar isso, seria, obviamente, o melhor final para o Lula nessa história. O Lula, negociador, resolvendo uma crise que foi trazida pelo Bolsonaro. Isso, para mim, parece ter um peso político gigantesco para a próxima eleição e é o que está se Agora, construindo. enquanto o Lula, nesse seu discurso na ONU, também sem citar o Bolsonaro, mas claramente se referindo a Bolsonaro, quando disse: já tivemos um ex-presidente que foi julgado, não sei o quê, e foi punido, foi condenado por ter tentado derrubar a democracia, etc e tal, papapá. Mesmo não citando diretamente o Bolsonaro era uma citação explícita do Bolsonaro e da situação dele. Os bolsonaristas devem estar se ressentindo do Trump sequer ter mencionado o Bolsonaro na Pois é. sua fala. Ele poderia ter feito isso em defesa de uma pessoa que ele um dia disse que era amiga, pela qual ele lutou para que o Supremo Tribunal Federal não a julgasse, nem aos outros golpistas. O Trump não teve esse cuidado, essa preocupação, ou não está nem aí. Porque a coisa do Trump não é sobre Bolsonaro. Nunca foi sobre Bolsonaro. A coisa do Trump é uma questão econômica, é uma questão de perda de liderança dos Estados Unidos que ele tenta recuperar no mundo inteiro, e, e uma postura diante de um país como o Brasil, que hoje está muito mais ligado a nações do grupo BRICS, que é aquele grupo mais independente, embora ligado à China, mas enfim, a China é o maior país do BRICS, mas tem a África do Sul, tem a Índia, que é um país poderosíssimo, Claro, olha, e vamos é para a muito reta final mais agora. é muito mais isso do Eu também que acho. é muito mais sobre isso, sobre uma volta, sobre um possível realinhamento ideológico do Brasil com os Estados Unidos, do que sobre Bolsonaro, Ah, faça-me o favor. claro.